Jeff Bezos. Só de ouvir o nome, a gente já pensa num império, né? A Amazon, uma empresa que, vamos ser sinceros, mudou completamente a forma como a gente compra, lê e vive. Mas e se todo esse império na Terra fosse só um jeito de financiar um sonho muito, muito maior? Um sonho que não cabe neste planeta. Hoje, a gente vai entender como a loja de tudo foi desde o início o motor para conquistar a fronteira final, o espaço. Ok, vamos começar por aqui. Essa citação do próprio Bezos é basicamente a chave para entender tudo. É a lente através da qual a gente vai tentar enxergar as ações dele. Afinal, ele é um missionário com uma visão grandiosa para a humanidade? Ou será que ele é um mercenário, focado em vencer a qualquer custo? Como vamos ver, a resposta talvez não seja tão simples assim. Então, o nosso roteiro é este aqui. A gente vai começar lá atrás, na origem dessa ambição toda. Depois, vamos ver a criação da Amazon, analisar o custo humano dessa máquina e aí sim olhar para o sonho espacial. E no final, claro, a gente volta para aquela pergunta. Afinal, ele é um missionário ou um mercenário? Beleza. Para a gente entender o homem que criou a loja de tudo, a gente precisa voltar no tempo. Bem lá atrás, nas origens de uma ambição que sempre foi, digamos, fora do comum. E aqui a história já começa a ficar interessante. Olha só que contraste. De um lado, o pai biológico, um artista de circo, uma figura praticamente ausente na vida dele. Do outro, o pai adotivo, Miguel Bezos, um refugiado cubano que chegou sem nada e que ensinou para o jovem Jeff o valor da determinação e do trabalho duro. Foi essa estabilidade, essa ambição, que formou a base de tudo o que viria depois. E desde moleque, os sinais já estavam todos ali, sabe? Ele não era só um aluno brilhante. Não, ele era extremamente competitivo. Na adolescência, ele chegou a criar a própria escola de verão. E o mais importante, a paixão pelo espaço, que nasceu lá em 1969 com o Apollo 11, nunca foi embora. Esse sonho de criança virou a sua estrela guia. Tá, mas e aí? Como é que se financia um sonho desse tamanho, de ir para o espaço? Bom, você constrói um motor econômico aqui na Terra que ninguém nunca viu antes. É hora de falar da Amazon. A Amazon não virou o que virou por sorte, né? Tinha uma receita muito clara por trás. Primeiro, a famosa obsessão pelo cliente. Tudo, absolutamente tudo, começava com a pergunta: o que o cliente quer? Depois, uma busca quase doentia por eficiência, usando dados para otimizar cada milímetro da operação. E por fim, a invenção constante. A Amazon nunca se contentou em ser só uma livraria ou só uma loja. E se tem uma coisa que mostra essa capacidade de invenção, é a AWS. É impressionante pensar nisso. O que começou como uma solução interna para os problemas da própria Amazon virou literalmente a espinha dorsal de boa parte da internet que a gente usa hoje. Foi aí que a Amazon deixou de ser uma empresa de varejo para se tornar uma gigante da tecnologia. E essa frase que veio de dentro da empresa diz tudo, né? A cultura era essa. Não bastava trabalhar duro, não bastava ser inteligente, tinha que ser tudo isso o tempo todo, ao mesmo tempo. Uma cultura de tudo ou nada, que, claro, impulsionou um crescimento absurdo, mas que, como a gente vai ver agora, também teve um custo bem alto. E é aqui que a história dá uma virada, porque essa busca implacável por eficiência e essa obsessão pelo cliente levantaram questões muito sérias sobre o lado humano da operação, especialmente dentro dos gigantescos centros de distribuição da empresa. E olha, não estamos falando de casos isolados de uma ou duas reclamações. Relatórios de organizações respeitadas como a Oxfam começaram a pintar um quadro bem preocupante. Uma cultura de trabalho movida à vigilância constante e uma pressão implacável por produtividade. Vamos para os números para entender a dimensão disso. 60%. Pensa bem, uma maioria esmagadora dos trabalhadores sentia que o nível de monitoramento ali dentro era algo completamente diferente de tudo que já tinham vivido. Não era uma gestão normal, era outra coisa. E essa sensação de vigilância constante, olha o que ela causa. Mais da metade dos funcionários se sentia o tempo todo sob observação, como se estivesse trabalhando debaixo de um microscópio. Imagina o impacto psicológico disso. O estresse virá a regra, não a exceção. E agora, a conexão final, a mais preocupante de todas. A pressão para trabalhar cada vez mais rápido tem uma consequência direta na saúde das pessoas.
41% sentem essa pressão. E dentro desse grupo, incríveis 78% relatam sintomas de burnout. A ligação entre a eficiência da empresa e o custo humano fica muito clara. Mas a história não é tão simples assim, preto no branco, porque quando a gente olha para os dados do Brasil, por exemplo, o cenário é diferente. Nas avaliações da plataforma Glassdoor, mais da metade dos ex-funcionários brasileiros deu nota máxima 5 estrelas. Sim, ainda existe uma parcela com críticas bem negativas, mas a maioria relata uma experiência positiva. Isso mostra que a situação pode não ser a mesma em todos os lugares. Ok, com a máquina da Amazon gerando uma fortuna absurda, Bezos finalmente pôde colocar energia e, claro, muito dinheiro no seu sonho de infância. Vamos agora para a Blue Origin. A Blue Origin nasceu lá em 2000, de forma bem discreta. Mas a missão? A missão nunca foi discreta. A ideia sempre foi audaciosa. Não era só chegar ao espaço, mas tornar o espaço acessível. A visão de longo prazo é construir a infraestrutura para que um dia milhões de pessoas possam viver e trabalhar fora da Terra. E a Blue Origin não teve pressa. Dá uma olhada nessa linha do tempo. É o oposto da velocidade frenética da Amazon. Demorou 15 anos desde a fundação até o primeiro teste bem-sucedido do foguete New Shepard. O primeiro voo com pessoas só aconteceu em 2021. É uma filosofia de passos lentos, deliberados, para alcançar um objetivo gigantesco. E os planos não param por aí, claro. Projetos como o Blue Ring mostram que a ideia vai muito além de levar turistas para o espaço. A coisa é muito mais séria, é sobre construir os alicerces de uma economia espacial de verdade. Postos de gasolina para satélites, data centers em órbita, a logística para uma presença humana duradoura lá em cima. E tudo isso é resumido no lema da empresa, Gradatim ferociter, que em latim significa passo a passo, ferozmente. É perfeito, não é? Cada passo, por menor que seja, tem que ser dado com uma determinação feroz. É a mentalidade de que, para conquistar algo monumental, você precisa de paciência e de uma persistência que não desiste nunca. E é isso que nos traz de volta àquela pergunta do começo. Com um império na Terra que é tão inovador quanto controverso e um sonho espacial em plena construção, como é que a gente coloca o legado de Jeff Bezos na balança? No fim das contas, a pergunta é essa. Estamos olhando para a obra de um missionário, alguém que está pacientemente construindo o futuro que sonhou quando era criança, ou estamos vendo o trabalho de um mercenário que usou de todas as táticas, até as mais agressivas, para juntar o poder e o dinheiro para financiar esse sonho? E aqui a gente consegue ver os dois lados, bem claros. O missionário é inegável, certo? A obsessão pelo cliente que mudou tudo, a visão de futuro para a humanidade no espaço. Mas o mercenário também está ali. As táticas de negócio, a pressão enorme sobre os funcionários, a vontade de usar toda e qualquer vantagem possível. Talvez não seja um ou outro, talvez sejam apenas duas faces da mesma moeda. Então, a gente termina sem uma resposta definitiva, mas com algumas perguntas bem importantes. Como é que a gente mede o legado de um império que quer chegar nas estrelas? A gente foca na inovação que ele trouxe? No futuro que ele promete? Ou a gente mede pelo custo humano que ele exigiu aqui e agora no nosso planeta? Essa é a questão complexa que a história de Jeff Bezos nos força a encarar.